Boa noite, gente, tudo bom? Eu peço desculpas que a aula está sendo gravada agora, que eu tive um imprevisto onde está chovendo demais aqui, está faltando luz toda hora, então está sendo que ser gravada essa aula nesse momento. O que a gente vai abordar hoje é a continuação que nós fizemos nas aulas anteriores. A primeira aula nós vimos o crânio, seus planos e suas partes mais importantes. Nós acompanhamos, vocês acompanharam comigo uma demonstração de como desenvolver o crânio. Na segunda etapa, eu adaptei o mesmo crânio para algo mais feminino, onde nós inserimos todos os elementos da face, criando esse ser assustador que é um esqueleto com elementos faciais, olho, nariz e boca. Nós acompanhamos a estrutura do lábio, a estrutura do nariz e a estrutura dos olhos, certo? Hoje nós vamos começar a falar sobre as gorduras faciais, ou seja, o que vai humanizar mais ou envelhecer mais essa face que nós temos aqui. Fizeram uma pergunta sobre como desenhar e não ficar flat com linha. E eu fiz essa demonstração aqui usando exatamente essa estrutura que nós desenvolvemos. E depois que nós analisamos toda a estrutura, fica bem fácil a gente focar em aonde adicionar as linhas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nós vemos essa parte do nariz, esse traço, que eu estou insinuando que ele é protuberante ao resto da forma que nós fizemos aqui. Pelo mesmo motivo que eu botei uma linha aqui, na linha do nariz, e não aqui, por exemplo, porque essa daqui talvez tire a ilusão 3D para mim, a menos que eu tivesse alguma informação relevante nessa área. A mesma coisa eu fiz com a boca, eu usei de oclusão para saltar a boca com linha, e a mesma coisa eu fiz com o olho. Eu usei a oclusão, ou seja, eu sei que a pálpebra ela vai encostar no olho nessa área também, logo eu vou escurecer e também engrossar a linha. Assim a gente vai ter rapidamente uma forma tridimensional sem precisar adicionar valores ou adicionar mais informações na estrutura. Só que tudo isso foi só possível avaliando a estrutura dessa forma. Todas as coisas que eu descobri aonde botar a linha foi nessa etapa, certo? Então temos o rosto aqui na line art, e eu só vou dar uma pausa rapidinho, um desvio, para explicar o porquê essa forma analítica é eficiente. Vou mostrar aqui alguns estudos que eu fiz ao longo da semana, e esses estudos eles são focados na construção, eles não são perfeitos, foram estudos rápidos, mas eles mostram a importância da simplificação e da construção. Mesmo que você seja escultor ou você seja um artista que mexe com programas tridimensionais, 3D, o método ele vai ser o mesmo. Nós vamos usar formas simples e vamos cortar elas para termos o resultado, seja na linha, seja na pintura ou seja na escultura. Como vocês podem ver, quando a gente sabe os planos do crânio aqui, eu facilmente consigo iluminar sem eu ter qualquer fundamento de iluminação. Eu simplesmente decido, nesse caso aqui, onde nós temos uma luz diretamente acima do crânio,
eu simplesmente decido se o plano está batendo na luz ou não. Eu simplifiquei em 3 valores exatamente para decidir o que estaria apontado diretamente para a luz e o que estaria apontado um pouco para a luz e o que não estaria apontado para a luz. Vocês podem ver como fica fácil de pensar, de iluminar dessa forma. No meu curso a gente vai estar focando nesse método em cada etapa, seja no torso, seja nas pernas. Nós vamos simplificar o máximo que a gente consegue, usando uma forma geométrica em perspectiva, e vamos explorar cada músculo para desenvolver o mesmo de uma maneira escultural, onde a gente vai poder, como eu disse, aplicar ele da maneira que nos agrada, seja na pintura, seja na linha ou seja na escultura. Também fica bem fácil de rotacionar o objeto quando a gente sabe as formas simples, como vocês podem ver nesse exemplo aqui. E fiz mais alguns estudos, no caso o estudo que nós estamos fazendo nesse momento, ele é exatamente dessa forma. Outro estudo, da mesma forma. Seja um estudo mais artístico, se vocês quiserem também, vai se aplicar, se vocês quiserem desenhar mais diretamente. Seja na pintura, certo? E isso que a gente vai estar focando no curso. Fechando isso daqui, a primeira coisa que eu esqueci de falar, que eu deixei de falar na aula passada, foi sobre a orelha. Certo? A orelha... só um segundo. Eu esqueci de mencionar como que a gente vai analisar a estrutura com esse método. Afinal, eu não quero que vocês desenhem o olho por 10, 20 minutos analisando ele toda vez que você quer desenhar uma cabeça. O objetivo desse tipo analítico, ele é esse daqui é você, e você está desenhando uma cabeça, por exemplo. Sempre vamos focar na forma mais simples e geométrica possível. Caso vocês estejam usando um ângulo em perspectiva, talvez seja melhor usar um cubo, por exemplo, onde nós vamos ter mais indícios da perspectiva, certo? Como nós podemos ver aqui, só estou dividindo os planos. E a partir daqui eu começaria a forma básica de uma cabeça, onde eu só repartiria o plano aqui, repartiria aqui, e aqui eu já teria as áreas para trabalhar. Por exemplo. Então, esse sempre é a parte mais importante. Seja com esfera, seja com cubo, nós precisamos ter isso daqui minimamente bom. Não precisa acertar de primeira, mas nós eventualmente queremos desenvolver isso de uma maneira consistente. Depois dessa etapa, nós vamos entrar na etapa da blocagem, onde nós vamos adicionar simples, leves indícios dos elementos da face para nós trabalharmos depois. Até aqui não tem mistério nenhum, gente. Muito provavelmente vocês já estão acostumados a fazer isso. E o que nós vamos fazer depois vai ser adicionar os elementos. Como vocês podem ver aqui, basicamente o que eu fiz aqui foi o Saitama, foi um personagem de mangá, e eu estou falando disso porque ele tem elementos bem caricaturados.
E muito provavelmente vocês já passaram por isso. Vocês tentaram desenhar um olho, um nariz, uma boca e ficou muito caricaturado, porque vocês focaram demais no contorno. Vocês se preocuparam demais em fechar aquela estrutura para formar o que vocês acham que era um olho. Se vocês estão acompanhando as minhas 2 aulas e essa terceira também, vocês já sabem que o olho ele não é uma esfera, ele não é um elipse simétrico. Nem o nariz é uma forma e nem a boca é um traço. E o que a gente vai fazer para chegar nesse nível aqui, onde já está estruturadamente simplificado, onde nós já temos a assimetria do olho, o nariz ele já está com uma forma mais indicativa e a boca também. Simples. Sempre que a gente encontrar um problema, como que eu vou estudar o olho? Então, eu adiciono uma etapa que é a análise, onde aqui eu vou entender exatamente o que vai acontecer com o olho e descobrir coisas importantes, como que eu já falei ali na linha, saber que nós entramos aqui em uma oclusão e aqui também perto do tarso, da pálpebra, e rapidamente eu consigo aplicar aqui sem precisar desenvolver toda essa estrutura de novo. Esse é o intuito do desenho analítico. É nós pegarmos essa informação, simplificar ela da maneira que nós queremos e adicionar ela de uma maneira rápida. Lembrando que esse vai ser o foco no meu curso. Mesma coisa, se vocês quiserem estudar um artista que vocês gostam, vocês vão ter que focar não, mas eu recomendo que vocês usem a construção para conseguir analisar o que está acontecendo aqui. Então, no caso, eu vejo que o tarso no olho dela, ele está muito mais acima do que de uma pessoa normal, certo? E ele vai dobrar aqui em cima na pálpebra. Eu vou ter o olho aqui, certo? E se eu quiser abstrair essa informação, eu simplesmente venho do lado e faço o que eu aprendi. A pálpebra ela vai ser extremamente elevada na lateral e na parte medial ela vai encaixar normalmente como ser humano normal. Vai ser mais triangular e eu consigo rapidamente simplificar essa forma do jeito que eu quero, certo? Então é uma análise, é um estudo. Beleza. Próxima etapa. Uma coisa que eu não comentei na aula passada, eu vou estar comentando agora, vai ser a orelha, certo? Como que a gente simplifica a orelha, gente? Eu não acho muito importante nós sabermos todas esses nomes, essas nomenclaturas, essas formas, porque afinal a orelha ela não vai mudar muito de pessoa para pessoa, e se você desenhar a mesma orelha em todos os seus personagens, eu duvido muito que alguém note a diferença ou alguém se importe com a diferença, a menos que essa orelha esteja mudando o design do seu personagem. Ou seja, se nós temos um personagem triangular com orelhas redondas, isso vai causar uma estranheza. Então, desde que vocês sigam o shape do personagem que vocês estão criando, não precisa muito focar na anatomia dela. Como que a gente simplifica a orelha? Eu só penso em 3 coisas. Eu penso no gancho, que a gente vai ter, certo? Esse gancho ele vai tornar num Y dentro do gancho e em um S
para, como a gente pode ver aqui, o trago. Aqui ficaria o meato exterior, ou seja, a borla do ouvido. Como que a gente vai ver essa orelha de costas? Se a gente tocar na nossa orelha, vocês vão poder sentir que a parte posterior, a parte de trás da orelha, ela tem um formato meio que cilíndrico antes de nós chegarmos na hélice. A hélice vai ser o gancho. Então, como que eu posso pensar nessa estrutura? Eu vou exatamente botar um tubo, certo? Antes de encostar a hélice, onde eu vou de novo pensar no gancho, vai chegar até aqui embaixo. E aqui eu já posso focar mais um pouco na perspectiva da orelha. Dependendo do formato da orelha, vocês podem afinar mais ou ir puxar a hélice mais para fora. Vamos considerar a grossura do lóbulo. E só uma coisa, o lóbulo da orelha, essa esfera que nós temos aqui, ela vai modificar conforme a idade, ou seja, quando nós envelhecemos, a cartilagem ela continua aumentando e fica meio pendurado por causa da pressão da gravidade. Então, velhos vão ter uma orelha, o lóbulo bem maior, talvez a orelha como um todo vai ser maior, certo? Então devemos considerar isso. Em qualquer perspectiva, a gente sempre vai focar na forma primária, que vai ser o elipse, seguido do anzol, certo? Seguido do Y, e o S no final. A partir daqui, só vou considerar os overlaps. Perfeito, gente? Seguindo então com a matéria, nós vamos continuar com o conhecimento da característica da face. Afinal, o que caracteriza um olho do outro? A forma é bem parecida na maioria das vezes, porém a gordura facial ela varia demais conforme a idade, conforme a pessoa, conforme cada indivíduo. Não tem uma regra certa de quanto de gordura facial você vai ter que ter ou não tem que ter. E muitas vezes as pessoas não têm a gordura facial localizada aqui. Isso daqui não é uma ameba, não é um monstro, assim dizer. E são os depósitos de gordura. Vamos começar então com o primeiro. Vou esconder todas as layers aqui. E o primeiro vai ser a gordura orbital, ou seja, a gordura que fica dentro do olho, dentro da cavidade ocular. Se eu fosse desenhar um olho de frente, como nós vemos, eu teria desenvolvido a cavidade do crânio,
a esfera. E essa gordura, ela vai estar localizada dentro dessa cavidade, atrás da esfera. Certo? E eu dividi em bolinhas porque muitas das vezes essa gordura ela vai ter divisão. Vendo de lado, o exemplo que eu mostrei na aula passada, essas gorduras elas ficariam aqui. Muitas das vezes elas saltam para fora do olho, mas elas normalmente começam por aqui, atrás da órbita. E se eu fosse adicionar o tarso, teria a pálpebra por aqui. Certo, gente? Como que ela vai aparecer no corpo? Lembrando, tudo isso que nós vamos ver aqui, ela vai ser, essas informações elas vão ser que nem um mindfuck. O que eu quero dizer com isso? Vocês muito provavelmente só vão notar quando alguém te apontar. Certo? Vemos aqui a carinha da personagem do X-Men sorrindo. E mais ou menos vai acontecer a mesma coisa com as gorduras faciais. Conforme eu explico cada uma delas, nós vamos ver elas na nossa face. Vocês provavelmente vão estar olhando no espelho e vocês vão estar observando todas essas características e provavelmente vocês vão ter até uma ideia de como vocês vão envelhecer, certo? E vamos lá então. A primeira que eu falei foi a gordura orbital. Nós temos aqui toda essa camada aqui coberta de gordura orbital. Vemos aqui uma leve deformidade na estrutura. Temos uma diferença no plano. E aqui não muito. Esse lado também é a mesma coisa. Então vocês podem ver que ela salta bastante. E se desloca bastante conforme a idade. Mas existem várias pessoas que não tem muita. Meu caso certamente é esse. E o que nós vamos ver vai ser já a parte escavada. Não tem muita gordura orbital nessa área, certo? Nem nessa daqui. Talvez um pouco na área superior, mas muito pouco. E nesse caso nós vamos ter muito mais protuberante a fita do tarso da pálpebra aparecendo. Vamos lá para o segundo? O segundo que nós vamos ver é o pré-tarsal. O pré-tarsal ele fica logo, como o nome diz, em cima do tarso. Ele vai vir depois do tarso. Depois, né? Como a gente fala a ordem ao contrário, então a primeira coisa que a gente vê é a pele, a segunda coisa que a gente vai ver é a gordura e a terceira coisa que a gente vai ver é a pálpebra do tarso. Correto? Como que a gente identifica ela na estrutura? Temos o nosso amigo aqui, se eu não me engano o nome dele é Steve Buscemi, ator, e ele realmente não tem como desenhar pessoas como ele sem nós adicionarmos e levarmos em consideração
toda essa gordura facial que ele tem logo abaixo da pálpebra, na mesma direção, uma quantidade bem grande. E muitas vezes, se vocês quiserem desenhar caricatura ou desenhar a forma dele realista, vocês vão ter que considerar toda essa forma. Não tem jeito, vai ter que estudar a gordura facial. Ela é extremamente importante se vocês quiserem focar em retratos ou até em design. Um outro exemplo, dois outros exemplos que são mais sutis, eles aparecem ainda aqui, mas não é nada muito protuberante. Nesse carinha daqui, a mesma coisa, a gente não tem muita indicação, mas dá pra ver. Ele também não tem muita gordura orbital, pelo menos não inferior. Esse daqui tem um pouquinho, a gente consegue ver na cavidade que ele tem mais um pouco. Terceira gordura, ela é chamada de SUF, a sigla dela. Eu gosto de focar no nome pré-zigomático. Como tem o pré-tarsal, antes de vermos a estrutura do zigomático, a gente vai ver a gordura do zigomático. Ela fica bem em cima. E para quem acompanhou a primeira aula, vocês já sabem exatamente onde está o zigomático. Ela fica logo debaixo da cavidade do olho. Ela vai estar comprida essa área aqui. E teve alguém que perguntou na primeira aula o que acontece com os velhos, com os idosos, se eles ficam mais... se o crânio cresce, né? E eu falei que eles ficam, entre aspas, mais ossudos. E um dos motivos que aparece mais o crânio dos velhos é porque essa gordura, ela simplesmente vai embora. Ela fica frouxa com a gravidade e ela fica depleta. E vamos ver um tamanho bem menor nela, expondo mais o zigomático. Vamos ver de novo o nosso amiguinho. E é exatamente isso que a gente vê aqui. Ele não tem muita gordura pré-zigomática. E o que vai acontecer? Vamos ter essa quebra de plano bem protuberante aqui. Nessa área, onde se eu quisesse iluminar, eu teria que considerar essa parte. Mesma coisa desse lado. Nós vemos ainda uma quebra de plano não muito delicada, devido a gordura ter ido simplesmente embora. Vamos ver a quarta gordura. E essa é chamada de roof. Não é um cachorro, não é um latido. E é a gordura retroocular. E ela fica, eu gosto do nome roof, R-O-O-F, que significa em inglês telhado. E é exatamente como que ela vai se comportar na cavidade ocular. Ela vai se comportar como um telhado em cima, como nós podemos ver aqui no desenho. E essa é uma gordura muito importante se você quer ter mulheres bonitas, você quer enfatizar a feminilidade e a juventude da pessoa. Essa gordura, inclusive, ela é muitas vezes maquiada para parecer mais. É essa gordura que fica logo em cima da pálpebra. É uma gordura da beleza. Nosso amiguinho aqui, coitado do cara, está sendo usado para todos os exemplos. Ele não tem muita gordura. O que acontece vai ser que toda essa parte vai ficar mais protuberante, mais aparente, toda a parte do crânio, e fica até um pouco assustador nesse caso.
Desse lado a gente também pode ver que ele não tem muita gordura aqui, só tem um leve indício causando toda a eminência frontal, todo o arco superciliar, deixando toda essa parte mais exposta. Em quinto lugar, nós temos a gordura bucal. Essa é uma gordura interna. Por que eu estou explicando uma gordura interna? Porque ela vai aparecer na face. Ela realmente tem um volume, se você não tem ela ou se você tem. E esse aqui é um exemplo do cantor do Walk the Moon. E a gente pode ver o que acontece quando uma pessoa não tem, ou tem muito pouca, a gordura bucal. Nós vamos criar um vão, uma depressão aqui. Esse corte que com certeza vocês já viram no rosto de várias pessoas. Essa gordura ela vai inserir exatamente nesse vão aqui e ela cobriria todo esse espaço, até antes do masseter cigomático aqui. Então se nós fizéssemos a mandíbula dele, nós temos aqui fizermos a maxila, ele vai cobrir o vão do crânio, a gente pode ver. Mas o que acontece quando a pessoa tem e tem muito? Temos aqui uma Amy Winehouse nova e nós conseguimos ver toda essa protuberância aqui saltando da face por uma gordura interna que ela tem demasiada. Olha só como até nessa parte da bochecha a gente vai ver toda essa parte protuberante saltando. Próxima gordura que a gente vai estar vendo é a gordura malar. Essa gordura ela liga bem no osso nasal e ela vai fechar na maxila, bem aqui embaixo. Ela vai sobrepor, obviamente, uma parte da gordura bucal. Como eu falei, a gordura bucal é uma gordura interna. E uma coisa muito importante, eu dividi essa gordura um pouco em dois, exatamente porque conforme a idade, toda essa área aqui, ela some. Então a gente corta essa parte e fica só isso daqui. Quando a pessoa é nova, ela está bem amarrada, preenchendo perfeitamente o rosto. Isso que a gente vai ver agora. Aqui, ligando acima, nós vamos ter toda essa parte, ligando bem na maxila, acima do nariz, da gordura nasal. Devemos levar em consideração esse espaço, ele não vai ser grudado. Toda essa parte aqui vai ser a gordura malar. Se eu quisesse dividir, dividiríamos aqui. Mais uma vez o nosso amigo Chive. Esse daqui já tá freguês. E a gente consegue ver claramente a gordura malar dele chegando na linha da boca. Nessa área aqui. Indícios dessa gordura aqui, mas se nós vemos do outro lado, vocês podem ver que a divisão é clara.
da gordura, e aqui não tem nada, aparecendo mais ainda o crânio. Um outro exemplo de uma pessoa que não tem muita gordura bucal é a Olivia Wilde. Tem uma leve depressão aqui, eu não sei se ela fez plástica. Muitas pessoas fazem plástica para tirar essa gordura, e que eu acho que é meio equivocado, porque uma vez que você tira a gordura interna, ela raramente vai voltar. Eu acho que ela não volta nem um pouco. Então o que vai acontecer é que conforme ela vai envelhecer, esse corte vai ficar maior e maior e mais protuberante, e talvez fique feio. Então vocês devem considerar como que vocês vão lidar com isso mais pra frente. Vamos ver a próxima gordura. Só aqui para mostrar também que você é novo, ainda é novo, né? Ela não é tão nova, mas a gordura malar ela está bem amarradinha aqui. A próxima gordura é a gordura submental, abaixo do queixo. Essa gordura ela vai ser o famoso queixo duplo, principalmente em quem já tem uma idade, uma certa idade. Vamos chegar aqui. Vocês podem ver, nós temos o queixo, temos nossa gordura malar aqui. A dele já está começando a cair um pouquinho, como vocês podem ver, mesmo ele sendo gordo, ela já não está tão amarrada aqui em cima. E toda essa parte aqui vai ser gordura submental. Tudo isso daqui. Outra coisa que nós podemos ver, um outro exemplo. Submental, toda essa parte aqui. O que acontece também com quem engorda muito é que nós vamos ter uma outra gordura, uma gordura posterior da mandíbula. O posterior significa depois. Toda essa parte aqui vai ser essa gordura. Nesse lado também a gente pode ver. Certo? E conforme a idade, essa gordura submental ele não tem quase nada, mas é muito importante saber que ela é amarrada por um tendão que é puxado. Conforme a idade, esse tendão ele vai ficando mais frouxo e nós vamos tendo esse papo que já aponta até aqui pela frouxidão. Conforme ele fica mais velho ainda, maior o papo, maior a pele que fica solta nessa área. Vamos ver aqui mais gordura. A gordura mandibular posterior foi a que a gente já viu agora, que eu falei, ela vai ligar mais ou menos na altura da orelha e vai chegar até embaixo, não tem uma área exata. Todas essas gorduras que eu estou explicando, gente, não tem uma área exata onde elas vão ficar, elas simplesmente, dependendo do indivíduo, ela vai sair de um lugar para outro. Obviamente vai ser em torno dessa área, de toda essa área aqui. A gente não vai ver nenhuma mutação onde a gordura, por exemplo, a gordura zigomática vai descer aqui para cá, não. Porém, ela vai ficar por volta dessa área. Em casos extremos, a gente pode ver mais
abaixado. Mas quando nós somos jovens, elas estão todas amarradas, uma perto da outra, todas presas pelo músculo, preenchendo a face de uma maneira totalmente adequada. Então vai estar tudo encaixado no lugar certo, tudo preenchendo tudo. Correto? Então vamos ver só a última, que é a gordura da mandíbula, chamada de jaw fat. Eu não achei o termo em português, então eu estou simplificando simplesmente em gordura superior da mandíbula, inferior e labial. A superior seria essa porção, essa porção, labial, obviamente, logo no lábio, e a inferior abaixo da mandíbula. Certo? Como vamos ver essa gordura? Conforme a gente envelhece, isso eu acho que a maioria das pessoas demonstram, essa gordura vai caindo, vai ficando frouxa. Nós conseguimos ver essa linha da mandíbula aparecendo, é a gordura superior. E como vocês podem ver, toda essa parte daqui seria a gordura da mandíbula superior. Ele está de bigode aqui, mas aqui seria a gordura labial. E abaixo, que ele não tem, seria a gordura inferior. Vamos procurar aqui um exemplo de alguém que tem. Nosso amigo tem, muito. E vocês podem ver que mesmo jovem, existe indícios dessa gordura na superfície. Se vocês ficarem bem atentos, vocês podem ver que existe uma quebra bem sutil nessa área aqui. E também nessa área aqui, onde a mandíbula fica um pouco mais leve. Não fica tão sharp. Vamos dar uma olhada. Essa área aqui. Vocês podem ver que o dela já está levemente começando a aparecer. E aqui embaixo a gente também vai ter leve indicação da gordura. Certo, gente? E com isso a gente fecha todas as gorduras faciais. Tudo bem, mas como que a gente vai aplicar e como que a gente vai controlar isso? Tendo todas essas gorduras em mente, eu vou puxar elas aqui do lado. E eu vou transformar. Só um segundo. Vou dividir meu canvas em dois. Eu vou transformar metade do rosto dela como se ela tivesse envelhecido, de uma maneira extrema, é claro, para vocês entenderem. Eu vou ressaltar todas as gorduras. E o que aconteceria então? Vamos abaixar essa opacidade dela. E vamos agora trabalhar em cada gordura, começando pela orbital. Só baixar um pouco mais do line art. Primeira gordura orbital, eu disse que nós vamos ver 5 depósitos de gordura. Então, teríamos ela aqui. Aqui não apareceria muita coisa, mas se eu quiser dividir, eu dividiria por aqui. Embaixo eu vou aumentar bastante.
Eu vou só ligar o crânio para poder me guiar um pouquinho. Então, onde está a estrutura do crânio? Então, eu sei que ela vai estar preenchendo aqui toda essa área. Logo acima nós vamos ter a gordura pré-tarsal. Vou simplesmente pegar essa linha do tarso e vou aumentar. Eu estou usando essas linhas para indicar que é uma forma arredondada. E uma coisa que eu falei na aula anterior foi que a gordura não, o tarso, ele, conforme ele perde flexibilidade, nós vamos ver o olho apontando mais para baixo. É isso que eu vou fazer aqui para mostrar que ela está perdendo a flexibilidade do rosto dela. Já é uma senhora. Outra coisa que eu posso fazer também, eu já posso até mostrar mais a pálpebra inferior, considerando que a gravidade está empurrando o olho dela. Certo? Terceira, gordura pré-zigomática. Como eu falei, se ela fosse nova, estaria preenchendo toda essa parte aqui. Mas como vamos desenhar ela velha, eu vou desenhar essa quebra do plano do zigomático e considerar a gordura só aqui embaixo. Um depósito bem pequeno. Que aqui estaria o zigomático dela mais exuberante. Eu posso adicionar a gordura retroocular, a RUF, lembrando que ela vai ser o telhado do olho, como o próprio nome diz. Para mim, tanto faz se a gordura estiver grande ou não. Tendo de mais ou tendo de menos, eu acho que já vai dar uma aparência mais velha. Então eu adicionei de uma maneira bem drástica aqui toda essa gordura. Vou até diminuir um pouco. Vocês podem ver essa gordura pelos músculos já estarem usados, nós vamos ter tudo isso frouxo por causa da gravidade, por causa do uso constante. Existe aquela coisa que vocês já devem ter ouvido falar, que não ri muito, não faz muitas expressões faciais, porque conforme você faz isso, vai marcando. Realmente marca pelo uso. Se você é uma pessoa que sorri muito, vocês vão ter mais notavelmente a gordura malar profunda aqui e etc. Aplicando no rosto todo. Gordura bucal, eu não vou mostrar nada, vou só considerar uma falta de volume nessa área. Vamos dizer que ela envelheceu e ela perdeu bastante a gordura bucal dela. Então isso daqui vai ficar tudo mais aparente, a mandíbula dela. Certo?
Gordura malar, como eu falei, conforme a idade, logo acima da gordura do nariz, ela vai ligar na maxila, em toda essa área. Nós não vamos ver, podemos adicionar talvez uns indícios da extensão da gordura, que seria a parte que deixaria ela jovem. Posso até adicionar a linha de expressão que ela teria por ela ser uma mulher muito sorridente. Outra coisa que nós vamos ver vai ser a gordura submental. Gordura do queixo. Como eu falei, muitas das vezes nós vamos ter essa divisão da gordura pelo tendão que segura ela ter afrouxado, então nós podemos até ver em casos extremos a papada. Gordura da mandíbula superior, inferior e labial. Vamos começar pela superior. Ela vai ficar na mesma linha da gordura malar. Lembrando, ela vai passar um pouco da mandíbula, só que ela não vai passar muito, ela não vai chegar muito para baixo, porque nós também temos ligamentos que seguram a gordura ali. Então o que a gente teria seria só um volume nessa área. Vamos adicionar a gordura labial. Ela vai ficar exatamente nesse nódulo que a gente já comentou um pouco. E também, em vários casos, ela vai murchar e cair. Também, conforme a idade, como eu falei, tudo pela gravidade vai murchar um pouco, vai abaixar. Então é isso que eu vou fazer com o lábio dela. Eu vou direcionar o lábio dela mais para baixo, fazendo até um corte. Vamos fazer a nossa oclusão. Vamos adicionar a nossa gordura labial da mandíbula. Ficaria por aqui. Teríamos a gordura inferior. Ela vai ficar na mesma linha da gordura superior, um pouquinho mais para frente, e ela vai ser bem distinta da gordura submental. Ou seja, pode fazer uma forma única, mas quase sempre a gente vai ver indícios da forma dividindo. Então ela vai passar da mandíbula, porque ela é abaixo da mandíbula, e ela pode fazer um volume dessa forma.
e a gordura mandibular posterior. Se eu quisesse adicionar uma gordurinha nessa área, seguindo na linha da orelha, eu teria uma forma por aqui. E várias vezes oculta até a mandíbula da pessoa e toda essa parte daqui fica mais suave. Vamos só dar uma escurecidinha em tudo. Então, recapitulando. Primeira coisa, assim, só adicionar a orelha, como eu falei no começo. A orelha, conforme a idade, a cartilagem vai aumentando. Vamos dar uma aumentada. Seguindo meu Y, seguindo o hook, o gancho, e vou aumentar o nódulo até bastante. O S, e aqui a gente veria o fundo da orelha, onde os meatos estaria por aqui. Nariz, a mesma coisa. Me perguntaram se vai crescer, e sim, vai crescer um bocado. Dependendo do indivíduo, cresce muito ou pouco. Então, o que vai acontecer? Eu posso exagerar aqui, falar que conforme a gravidade ele aumentou, ele inclinou mais para frente, teria essa cartilagem já protuberante, bem mais protuberante, devido à velhice, a gordura indo embora, tendo a gordura bem pequena nessa lateral do nariz e a quebra do plano bem notável. Adicionando nossa vírgula, vocês viram a segunda aula. Lembrando, gente, a gente sempre vai ter um espacinho entre o nariz e entre a gordura malar. Ficou bem assustadora, é uma velha de provavelmente 120 anos. Vamos só dar uma exagerada na linha para fechar. Diminuir a line art só para ter mais controle sobre a linha. Agora eu vou adicionar as oclusões que eu falei no começo da aula. Claramente nós vamos ter uma oclusão grande aqui na roof retroauricular. Toda essa área entrando em oclusão. Vou deixar o olho dela claro mesmo. Controlando gordura pré-tarsal. Vamos ter um overlapping aqui da gordura orbital com a gordura malar. E aqui também. Overlapping, para quem não sabe, é sobreposição, gente. Está em cima
da gordura malar. Posso adicionar essa estrutura aqui. Vou considerar a queda de plano. A gordura SUF, pré-zigomática, logo aqui embaixo. Só adicionar zigomático. Indício também. Gordura malar. Gordura da mandíbula labial, tendo também escurecendo. A partir de agora eu estou só escurecendo as áreas que eu acho que estão entrando em oclusão ou que estão entrando em contato com outra forma. E eu estou realçando as linhas nos lugares que a forma está fazendo um overlap, está sobrepondo outra forma. Então aqui, por exemplo, aqui também, essa área. Toda essa área devemos ter. Para quem não sabe, conforme a idade a gente também vai perdendo cabelo, então eu posso só botar alguns indícios de cílios e sobrancelhas. Vamos adicionar uma leve oclusão no olho. Toda essa parte vai estar um pouco mais aparente. Nessa área a gente não vai ver nada, exceto músculos que vão estar ligando aqui. Vai ser masseter, por exemplo, músculo da mastigação, então eu posso esticar os rastros nessa área. E muito importante, a maior parte da flexão das expressões faciais, elas vão acontecer nessa área. Esse também é um motivo de nós vermos tantas formas diferentes por aqui. Se vocês perceberem, se vocês se olharem no espelho, vocês esticarem a boca para trás, mexer ela toda a movimentação vai ser muito louca nessa área. Vou só escurecer o lado. Uma coisa que acontece, que eu posso estar mencionando aqui, é que fumantes, eles, por contraírem demais os músculos da boca, eles vão ter, deixa eu só adicionar o filtro, rapidinho, eles vão ter, por exemplo, várias marcas de contração nessa área. Então, vocês podem perceber se uma pessoa é fumante ou não, se elas têm essa área movimentada aqui embaixo também. Tudo bem, existem outras áreas que têm gordura? Existem algumas áreas na testa
que tem gordura, existem algumas áreas por aqui, porém, raramente a gente vai ver alguma forma, muito raramente. E eu, particularmente, eu nunca vi algo muito notável nessas áreas. Essas daqui são as mais importantes. Vamos só adicionar umas oclusões. Eu não preciso nem dizer que esse tipo de conhecimento é muito útil na hora de criar orcs ou de criar bichos medonhos, que eu acho bem legal. E aqui a gente teria, pronto, essa mesma mulher, esse mesmo rosto, extremamente exagerado na gordura facial. Eu poderia só... aqui. Eu exagerei bastante nessa gordura retroocular e tá parecendo até um pouco com Corcunda de Notre Dame, mas se esse é meu gosto, tudo bem, passa. Se eu quiser, por exemplo, tirar, rapidamente eu venho aqui, deixo a protuberância da forma, automático, e refaço meu olho, refaço a linha do tarso, se eu quiser eu posso deixar algo mais moderado assim, onde nós teríamos esse plano aqui todo montado sem osso. Certo? Só escurecer um pouquinho o nariz. E pronto. Ligando a Line Art, vamos só copiar ela, vamos apagar metade dela. Então, ligando a Line Art, eu consigo ver a diferença de uma pessoa extremamente nova, com todas as gorduras preenchidas de uma maneira extremamente eficiente, sem nenhum indício de velhice, nenhuma expressão facial. E do outro lado, a gente consegue ver essa mesma pessoa, essa mesma forma, totalmente exagerada, totalmente velha, com as gorduras todas penduradas, com a falta de gordura bucal. Então seriam os dois extremos. Nós veríamos nesse caso aqui mais ou menos o máximo que a gente conseguiria ver na vida real e esse mais ou menos o mínimo que a gente conseguiria ver na vida real. Bom, muito provavelmente vocês vão começar a ver todas essas características em seus amigos, nos seus próprios rostos, no design de várias criaturas, principalmente orcs. Se vocês derem uma olhada nos orcs do Senhor dos Anéis, vocês vão poder ver que tem um controle massivo de gorduras faciais ou da falta delas. E sempre isso vai ser uma prioridade para caracterizar a pessoa que vocês estão desenhando. Vocês querem desenhar
pessoa em particular, vocês vão ter que prestar atenção no que ela tem na superfície, amostra. Não é só desenhando um lábio carnudo ou um lábio fino que vai fazer ela ficar parecida. Outra coisa que eu posso comentar um pouco vai ser sobre a diferença de temperatura nessas áreas. Quais são elas? Como nós sabemos, não é todo lugar que a pele é mais grossa ou mais fina ou que passa uma circulação forte ou não. Eu vou só, para melhorar o exemplo, eu vou mostrar esse exemplo na nossa amiguinha. Está pronta, vamos tirar tudo certo. Só vou indicar que cores nós veremos em cada lugar. Então, para quem quer pintar de uma maneira mais variada, a pele ela não é um lugar que nós pintamos tudo da mesma cor. Vão ter tons diferentes de azul, de amarelo, de vermelho, através de toda a cor. Então vocês vão ter, através de toda a face, então vocês vão ter que considerar isso. Se eu, por exemplo, todas as áreas que nós vamos ver, partes mais ósseas, por exemplo, a testa, toda essa área, a testa, o crânio em geral, ele vai ser mais amarelo. Então, tudo isso daqui nós vamos ver tons amarelos. Obviamente, dependendo da pintura, do seu estilo de pintura, vocês não vão literalmente adicionar amarelo, mas sim adicionar uma cor que aparente amarelo. Talvez um cinza de uma cor mais fraca, não sei, aí vocês realmente vão ter que observar. E na área da bochecha, do zigomático, como é bem carnudo, como tem bastante gordura, a gente vai ver uma diferença de coloração vermelha. Isso provavelmente vocês todos já estão atentos. Com um pouco de laranja, talvez. Mais na área que aparece um pouquinho mais o osso do nariz. Amarelo também na parte do nariz, até chegarmos nas cartilagens inferiores, onde vamos ter circulação sanguínea, portanto, mais vermelho. Quem já acessou o Tumblr sabe como a galera de lá gosta de pintar nariz vermelho. Nós devemos considerar também uma coisa: quando a pele é muito fina, nós vamos ver tons azulados ou esverdeados por causa de pequenos vasos, pequenas artérias passando por aquele local. Então, por exemplo, vamos notar uma coloração mais azul abaixo da pálpebra, um pouquinho mais acima. Nessas áreas também vamos notar uma coloração mais azul e verde. No caso, eu só estou com verde. Toda essa parte mais azul. Amarelo nessas áreas, por estar perto ainda do fundo. Com alguns indícios de azul.
vermelho por aqui. Lábio, obviamente, vai ser a cor do lábio da pessoa, com uma tonalidade um pouco mais vermelha. Toda a parte do queixo, por ser um pouco mais exposta ao osso, vai ter a coloração mais isolada, toda essa parte mais isolada. Nós devemos tomar cuidado quando nós fazemos isso na mulher, porque se eu escurecer, eu ficar só em valor, a gente vai ter uma área mais escura, o que pode aparentar muito ser barba. Então, prestem atenção na quantidade de azul, na quantidade de saturação ou de rouê, né, que vocês estão adicionando nela. Rouê, né, parece um BR, rouê. Obviamente vermelha na orelha. E a divisão seria dessa forma. Claro que não vai ser tão forte, vai ser bem mais fraquinho. Vai ser algo assim em cima da pele. Nós vamos pintar. Talvez até um pouco mais fraco, só para ter realmente aquela variação de cor na hora que nós adicionarmos a cor da pele. Não vou estar entrando aqui em cor, eu não sou pintor e também não vou estar pintando nada aqui, pelo mesmo motivo. Aqui a gente fecha os nossos 3 dias de workshop, gente. Eu espero que tenha sido muito legal para vocês, que vocês tenham tirado proveito. Eu realmente espero que vocês consigam aplicar todo esse conhecimento nos seus estudos, consigam tirar a dificuldade que vocês tinham de fazer nariz, de fazer boca, de fazer olhos, de fazer o formato do crânio. Lembrando que a gente sempre tem que priorizar as estruturas simples, a esfera, o cubo, o cilindro, e sem eles a gente não vai nunca conseguir chegar nesse nível. Portanto, sempre que vocês estudarem algum rosto, sigam esse processo, caso vocês queiram solucionar uma etapa que está tendo dificuldade. Mesma coisa para quem desenha, para quem esculpe ou para quem mexe com programas em 3D, a gente vai estar fazendo a mesma coisa. Vocês podem aplicar exatamente a mesma construção aqui. Afinal, todo esse estudo que eu fiz, tirando essa parte da linha, o estudo ele foi feito de uma maneira de construção, certo? O que é basicamente que vocês vão estar fazendo no 3D, vocês vão ter um plano, né, uma forma onde vocês vão cortar ela, vão adicionar outras formas e basicamente isso vai ser o que vocês vão fazer no 3D e no desenho. Certo, gente? Eu não sou uma pessoa muito treinada em 3D, porém eu já testei todo esse procedimento no 3D e eu consegui facilmente encaixar todo esse conhecimento. Lembrando que não necessariamente vocês precisam estudar no 3D se vocês querem praticar alguma coisa. Eu recomendo que vocês também tenham pelo menos uma base no desenho. É proveitoso você fazer isso e às vezes é uma maneira muito mais fácil e rápida de você identificar algum problema que você tem na sua cabeça. Lembrando, o meu curso ele vai ter 12 semanas, a gente vai ver todas as partes do corpo humano, o tronco,
as pernas, pés, mão, cabeça. E o meu primeiro objetivo vai ser simplificar todo esse conhecimento e oferecer formas simples que vocês vão poder aplicar facilmente nos seus desenhos. Mas caso vocês queiram, eu vou estar aprofundando nas aulas de reforço todo esse conhecimento aqui, conhecimentos que vocês tenham curiosidade sobre gordura corporal, sobre velhice, sobre pessoas que tomam certos tipos de hormônio, ou pessoas que fazem certos tipos de esporte, ou como representar um músculo em contração. Tudo isso eu vou estar, se necessário, obviamente, vou estar falando nas aulas de reforço. Nas aulas de conteúdo, eu vou estar priorizando formas e maneiras fáceis de aplicar essas mesmas formas. Bom, gente, eu espero que vocês tenham realmente gostado. E é isso. Tá. Boa noite para vocês. Visitem lá a página do Skilltree e bons estudos.